malta, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Goticlaire e hoje trago-vos, finalmente, ao fim de 2 meses sem ler, ou melhor, quase 2 meses, não foram bem 2, foi mais ou menos, sem ler, começar ou terminar um livro a 100%, trago-vos um vídeo de opinião. Finalmente aconteceu, é verdade. Para aqueles que não sabem o que tem acontecido nos últimos 2 meses, sim, eu estou a dizer 2 meses porque vai fazer 2 meses no dia 6 de maio. Estamos lá muito próximo. A minha vida deu uma reviravolta muito grande por causa de uma questão de saúde do meu pai. Quem tem acompanhado o canal há algum tempo sabe disso, tanto que eu parei as lives na Twitch. Na semana passada recomecei e depois tive ali um dia ou outro que não consegui fazer. Esta semana vou voltar com a força toda às lives, isso posso-vos garantir. Só de leitura por agora, nada de jogo. E realmente foi esse o motivo para eu ter parado durante este tempo todo. Eu publiquei ainda um vídeo de opinião, depois do que aconteceu, foi de um livro que terminei, nem sequer foi a 100%, foi uma parte do livro. Publiquei um ou 2 diários de leituras, mas não publiquei mais nada porque simplesmente não conseguia, não tinha cabeça nem tinha vontade para nada e então decidi estagnar ali. Mas pronto, o vídeo de opinião de hoje é sobre o livro O Brilho da Lua Cheia, livro da autora R.C. Vicente, que me foi disponibilizado uma cópia avançada do livro pelas edições Velha Lenda, a editora da autora, e que disponibilizaram então esta versão em PDF para eu fazer uma leitura avançada da obra. Infelizmente não fui capaz de o fazer no momento em que recebi, por tudo o que aconteceu, e atrasei bastante. Fiz questão de avisar, porque uma coisa é as parcerias que eu estou... há um certo costume de não ser logo imediato, porque tenho outras e tudo, mas eu não tinha realmente... Nunca tinha trabalhado assim com parcerias, nem com cópias avançadas com esta editora. E eu não queria estar atrasado tudo e não dizer nada, então avisei. Mas pronto, finalmente consegui ler e tenho que vos dizer que eu sabia que ia ser um livro extraordinário. Sendo um livro da R.C. Vicente, eu sabia que ia ser um mundo completamente novo. Isso eu tinha a certeza absoluta, que ia ter personagens fortes, que a própria história ia ser bastante forte. Não tinha noção do nível que teria. Sabia que ia ser muito boa, mas não sabia o nível que ia ter esta obra. Eu conheço a escrita da Raquel, da R.C. Vicente, pelo livro... aqui está... Ai meu Deus, só que não consigo. Aqui. O Ressurgir de Titãs, que ela escreveu das crónicas de Mindrios, Bérnia e Fens, que é um género diferente, ou seja, há quem diga que possa entrar os dois na vertente de fantasia. Eu, no caso do Ressurgir dos Eternos Titãs, vou mais para a mitologia. No caso do Brilho da Lua Cheia, vou então para uma fantasia. E uma fantasia incrível. Nós aqui temos um livro com muita descrição, que no caso da autora é algo comum na obra dela, e que a quantidade de descrição que tem é essencial para se compreender bem a história e o mundo que é criado pela autora. Isso é muito importante, essa descrição, e por isso a mim não me faz confusão ser tão descritivo estes livros específicos, porque sei que vão enriquecer ainda mais a obra, e para mim isso é importante. Há outros livros que são extremamente cansativos, neste caso não, é perfeito, é ótimo e acrescenta muito, muito à obra. Temos então um novo mundo, imaginário, até distópico, que é habitado por lobisomens ou lupinos. Os termos usados na obra são lupinos, vulpinos, que são os vampiros, fadas, bruxas, feiticeiras, animais que falam, um em específico, e um humano, de cada vez, não todos ao mesmo tempo, mas um humano muito especial. Este humano, que inicialmente era uma personagem e com o desenrolar da história percebemos que vai ser depois, entretanto, outra,
é na realidade o guardião do mundo esquecido, que é então o termo usado para este mundo. Este grupo de seres, de criaturas, ou de monstros, como diz uma das personagens, estão isolados do mundo humano, porque após várias décadas de convivência começa a haver um certo ódio de parte dos humanos para com as criaturas, e eles vêm-se na obrigação de se isolar para terminar com as guerras entre estas raças e impedir que a sua própria raça seja extinta. E então eles isolam-se e vivem num mundo completamente distinto do nosso. Por isso é que eu falo um bocadinho do mundo distópico, porque não tem nada a ver com o nosso mundo, de maneira nenhuma. Apesar de ter muitas parecenças, isto tem os reinos, tem as cidades, os países e por aí fora, que pode ser até colocado na mesma balança, mas existem muitas diferenças. E isso fez com que a história ainda fosse melhor, porque não estamos a falar, por exemplo, de uma história de lobisomens ou de vampiros que acontece no cotidiano do mundo humano, não é? Temos aqui um mundo criado de propósito para estas criaturas, e isso é muito, muito interessante, e eu pessoalmente adorei essa perspectiva diferente. Nós vamos ter então 3 personagens principais nesta história: Alexandros, Nikolai e Hyacinthe. O primeiro, Alexandros, é o rei de Sidério, um dos reinos do mundo esquecido, o reino principal, o mais importante. Ele é então o rei de Sidério. E é um dos lobisomens mais antigos, tem várias centenas de anos e é temido por todos. É um rei bastante austero, que não gosta de mudanças nas regras, que segue tudo muito pelo livro, que de certa forma mete medo à população, como forma de impor respeito. E vamos vendo essa vertente do Alexandros ao longo da obra, e a forma como se impõe perante as outras pessoas, incluindo alguém que não lhe é nada, que não tem inicialmente uma ligação direta com este mundo, e a forma como ele se vai impor a essas pessoas. Vamos notar isso, e com o passar do tempo vamos percebendo, mas depois também acabamos por ficar surpreendidos com esta personagem, o que é bastante curioso, na minha opinião. Depois temos Nikolai. O Nikolai é um mestiço. No início da obra percebemos que ele faz parte da alcateia do... mestiço significa que tem uma ligação com as duas vertentes. Percebemos no início da obra que ele pertence à alcateia do Alexandros, e que após a cerimónia da lua cheia ele se torna provavelmente o seu inimigo número 1, ou um dos seus inimigos número 1. E vai haver um certo desenrolar da ação entre estas duas personagens, e será de certa forma esta luta entre estas duas personagens que vai levar ao desfecho desta primeira parte, desta trilogia, não faço ideia do que é. E depois temos a humana. A humana é a Hyacinthe, ou Cindy, como alguns lhe chamam. Ela é uma simples e inocente humana que tem um passado traumático, sempre foi maltratada pelos pais, nunca teve uma boa relação com a vida em si. Quando pôde, fugiu de casa e afastou-se do religiosismo extremo da família, e que se vê numa situação complicada porque vai procurar amor nos piores lugares. A Hyacinthe vê-se numa posição em que é constantemente humilhada por algumas situações específicas, e quando é literalmente maltratada fisicamente, não só psicologicamente, mas também fisicamente, vê-se na obrigação de fugir,
da sua casa, pegar no seu cão, o Suga, e fugir, para proteger não só a sua própria vida, mas especialmente a vida do cão. E aqui vai haver toda uma mão cheia de acontecimentos que levam ao encontro entre o Alexandros e a Yasin. E será precisamente por causa dessa herança de sangue que a Yasin se vê obrigada a ir então para o mundo esquecido com o Alexandros. Acaba por aceitar porque não tinha nada a perder e torna-se membro deste mundo sem saber muito bem o que fazer e como lidar com todas as situações que estão a acontecer e com tudo aquilo que ela achava que era mentira, que não existia, que era só uma ficção e que na realidade é verdade, existe, está ali à frente dela. Então a história vai se desenrolar em volta de todos estes acontecimentos. Vão haver muitos outros que vão surgindo e vai haver todo um conjunto de altos e baixos na personalidade destas personagens que vão criar um enredo muito mais forte e às vezes até extremo em algumas situações, em algumas descrições. Para além do enredo em si, a construção das personagens, na minha opinião, foi muito importante neste livro. O enredo está extraordinário, a forma como a história foi toda criada, foi desenvolvida, foi apresentada ao leitor. É único, lá está, é a escrita da R.C. Vicente e eu acho isso extraordinário. Mas há um outro aspecto muito importante, a construção destas personagens, não só do enredo, mas das personagens em si. Nós, neste livro, vamos ter algo que é muito difícil de encontrar numa obra literária, que são personagens cinzentas. O que é que eu quero dizer com personagens cinzentas? Não são personagens, ou seja, não há cá o branco e o preto. Não há personagens boas, personagens más. Não há heróis nem vilões. Há personagens que são aquilo que são. Que não têm medo de mostrar que têm dois lados, o bom e o mau. Que podem fazer coisas extraordinárias e atrocidades ao mesmo tempo. Que podem ter duas linhas de pensamento. Que podem cometer erros e arriscar-se a cometer ainda mais erros. E ao mesmo tempo podem se redimir daquilo que fizeram. São personagens muito ricas nisto. E todas elas, não só estas personagens principais, mas todas as outras personagens. E eu acho que isso é muito, muito interessante, porque é muito difícil encontrarmos este tipo de personagens. Normalmente temos o herói da história, temos o vilão e temos personagens que vão enchendo buracos. Aqui isso não existe. Aqui todas as personagens são importantes, todas as personagens têm o seu lugar, o seu papel, e todos eles têm a sua forma de conectar com o leitor. Temos também neste livro dois pontos de vista que eu poderia descrevê-los de duas formas. Por um lado, o ponto de vista da Yacinthe e o ponto de vista do Alexandros, ou então, se calhar o mais correto, o ponto de vista da humana, neste caso dos humanos, e o ponto de vista das criaturas /monstros, como diz a Yacinthe. Esta forma de ver a história é muito interessante. Não temos um único ponto de vista, não vamos ver a história só pela visão da Yacinthe, ou só pela visão do Nikolai, ou só pela visão do Alexandros. Não, temos a visão de algumas personagens diferentes. E isso é muito, muito importante. Mas há dois principais, Yacinthe e Alexandros. Existem também 3 plot twists nesta história que eu não vou falar muito sobre eles, mas que são muito curiosos e que me surpreenderam. Cada um deles me surpreendeu por um motivo em específico. Então tenho que dizer que o último, eu fiquei, queixo caído, literalmente. Não estava a contar com aquele último plot twist, de maneira nenhuma. Em relação às personagens secundárias, na minha opinião, são muito importantes nesta história. Às vezes até mais importantes que as personagens principais. São personagens que dão dinâmica à história, que criam enredo, que levam não só a parte mais macabra da história, porque muitas delas aparecem pelo lado mais macabro, mas também são personagens que são divertidas e que enchem o livro de alegria
e de situações diferentes e uma pessoa diz, mas porquê que isto está aqui neste livro? Mas acaba por fazer sentido, porque dá uma visão diferente dos problemas que estão a acontecer naquele mundo e é muito, muito giro e é muito interessante. Eu gostei muito disso. Eu tenho 3 personagens que eu gostei mais e a Yasin não é uma delas. Eu gostei muito do Alexandros, do Nikolai e do Luxuga, o cão. No caso dos 2 personagens principais que eu gostei, o Alexandros e o Nikolai, são os 2 muito diferentes. Os 2 têm, lá está, estes pontos positivos e pontos negativos. Um é mais selvagem que o outro, pelo menos demonstra ser mais selvagem que o outro, mas no fim são o contrário um do outro. No fim mostram que têm uma personalidade vincada, que sabem aquilo que querem, que lá está, podem ser muito bons e muito maus, podem ser o mais doce que há e fazerem as piores atrocidades que existem. E eu amo esse tipo de personagens. Eu gosto de personagens que me irritem, que me agarrem à leitura, que me digam eu vou esganar esta gente. Pronto. Eu gosto muito desse tipo de personagens. O Luxuga é a personagem mais amorosa, mais cómica, mais incrível da história toda. Vocês têm que ler, leiam, para entenderem o que é que eu estou a falar. Vocês vão ficar loucos da vida. Loucos. Eu realmente gostei muito. Em relação à Yasin, eu acho que é uma personagem com uma personalidade muito imatura, que tenta ter uma visão adulta das coisas e não consegue, que se deixa levar pelas hormonas, que é muito irritante em alguns momentos. Mas lá está, a personalidade dela e isso vai obviamente dar muito à história, dá muito à história, mas irritou-me profundamente. É uma personagem que me irrita. Se calhar até posso gostar mais dela. Para o fim adorei-a, sou sincera. Eu no final adorei a Yasin. Durante mais de metade do livro quis matá-la. Pronto, é a realidade. Mas no final amei a Yasin. Acho que foi ali extraordinária. Não vou dizer mais nada, porque só vou falar. Outra coisa que eu gostei muito neste livro é o final aberto. Eu não fazia ideia que vinha mais do que um só livro. Eu pensei que poderia ser uma história única. E no final disse, espera que vem mais, vai ver mais. Adoro. Pronto, gostei mesmo muito. E a RC Vincent conseguiu fazer algo diferente neste final aberto. Muitas vezes, quando deixam finais abertos, não finalizam a ação da história. Deixam que essa ação, daquilo que aconteceu neste primeiro livro, passe para o início do segundo livro, como forma de puxar o leitor para o segundo. Neste caso, ela não fez isso. Ela concluiu a ação daquele primeiro livro e deu como que um cheirinho daquilo que será o segundo livro. O último capítulo, na minha perspectiva, é um cheirinho daquilo que será que vem a seguir. Eu acho que, por exemplo, o livro podia acabar um capítulo antes e aquele último capítulo ser o primeiro capítulo do segundo volume. Mas ela deixar aquele bocadinho ali, deixar aberto, puxou bastante. Em relação à escrita e ao livro em si, uma análise mais não tão ligada à história em si, é um livro que para mim será um grande sucesso no estrangeiro se for publicado no estrangeiro. Acho que a autora pode ganhar muito lá fora pela força da narrativa, pela ação, pela temática, que é uma temática que vende, pelos personagens, pela simplicidade da escrita da autora, apesar de termos um livro tão complexo. Tudo isso cria uma história que pode ser vendida em qualquer país e ser um grande sucesso de vendas. Na minha opinião, acho que vai ser o que vai acontecer e eu espero que ela consiga publicar fora, porque eu acho que todos vão adorar este livro. Eu acho que este livro é extraordinário. Eu estou a torcer para que ela consiga publicar as suas obras no estrangeiro, porque realmente ela é incrível. Ela é extraordinária. Em relação à escrita dela, houve outra coisa que eu gostei muito. A utilização de referências literárias, cinematográficas e históricas. No caso das literárias temos várias presentes. Há uma específica que eu amei, que foi a referência ao Surgir dos Eternos Titãs, o seu primeiro livro. Eu amei esse momento. Eu disse, amo, coisa mais linda. Gostei mesmo muito, muito, muito. Entendi logo, mesmo antes de se falar do nome do livro, eu entendi logo a que é que se referia. Na parte cinematográfica tem algumas,
referências, não muitas, mas tem algumas. O Twilight, sei lá, tem séries televisivas por aí fora. E históricas, muito da história de Portugal. A autora conseguiu incluir muitos aspectos ligados à história de Portugal e eu adorei isso, eu amei, mesmo. E acho que dá para entender que eu fiquei completamente apaixonada por este livro e decidi dar-lhe 5 estrelas. Fiquei mesmo completamente louca pela história, está extraordinária e aconselho-vos a todos a lerem este livro porque é incrível. O Príncipe da Lua Cheia, tem aqui a capa, tiveram aqui a capa durante o vídeo todo. Tenho a certeza que o próximo vai ser também tão extraordinário como o primeiro e só tenho que agradecer à editora pela disponibilização da obra, agradecer à autora pela escrita extraordinária e por nos trazer cada vez mais histórias únicas e fantásticas e dizer-vos leiam este livro porque é qualquer coisa de fantástico. E pronto, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!